A prefeita municipal de Rio Grande, Darlene Pereira, acaba de completar os primeiros 30 dias à frente da administração municipal. E por isso, é ela a nossa convidada de hoje no Informe Região. Prefeita, obrigado pela presença. O município de Rio Grande possui um déficit orçamentário de 76 milhões de reais. Dentro desse cenário, na semana passada, a senhora propôs a criação de 5 secretarias municipais. A medida representa um aumento de 7 milhões de reais ao ano nos gastos do município. Ou seja, o déficit do município, que, como a senhora mesmo tem dito, é enorme, irá ficar ainda maior. Como explicar esse aumento do endividamento da máquina pública ao município? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do trabalho que a gente já vem realizando. E uma das coisas que nós estamos trabalhando fortemente é na reestruturação e reorganização da máquina pública, né? Então, quando a gente fala em déficit, é importante dizer, é verdade, nós estamos herdando da gestão anterior 76 milhões de reais em déficit, né? Que é o quê? Que é um recurso que tem planejado para ser gasto e que não tem ainda a cobertura de orçamento. Isso é que é o déficit, né? É importante a gente explicar. E nós estamos propondo uma reestruturação e reconstrução da máquina pública que traz um valor de não chega a 7 milhões ano. Por que a gente está fazendo isso? Porque a casa está desorganizada, né? Foi feita uma redução pela gestão anterior em nome da economia que nos trouxe essa dívida, né? E isso é um déficit, é uma dívida que eu terei que dar conta que não fui eu que gerei, né? O que nós estamos propondo dentro desta mudança que traz despesa e traz uma despesa anual de 7 milhões, mas traz também a possibilidade de melhoria da prestação de serviço para a comunidade e a capacidade de aumentar a arrecadação. Paralelo com isso, eu já criei mais de duas, né? Mas hoje 2 comissões principais para trabalhar a questão do déficit, né? Deste valor, que é uma comissão que vai analisar todas as despesas do município, seja em contratos, seja em pessoal, vai analisar. Nós já teremos a primeira reunião agora às 14 horas, né? E uma outra comissão que vai analisar e que vai montar um plano de ação para melhorar e ampliar a arrecadação do município. São as 2 formas que a gente tem, porque eu não tenho só que cobrir esses 7 milhões que eu estou fazendo, eu tenho que cobrir os 76 que a gestão anterior me deixou. E hoje já passa a ser responsabilidade minha, né? Então, nós temos a previsão das ações mediadas por essas 2 comissões, vai nos dar uma arrecadação prevista de 65 milhões. Cobre os 7 que eu estou fazendo e cobre uma grande parte do déficit já previsto do governo anterior. Então, o que a gente está fazendo é uma reestruturação e não são desculpa, meu querido, não são criação de novas secretarias, na verdade, a gente está recriando secretarias que já existiam e que foram aglutinadas, como serviços urbanos, como a pesca, como a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Licitações e Contratos, que é uma secretaria fundamental para a organização do município. Novo, tem a Secretaria do Interior, que era uma promessa de campanha. Em 2021, o gasto do município com o pessoal, ele ultrapassava os percentuais permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em razão disso, houve uma determinação do Tribunal de Contas do Estado para que a partir de 2023 até 2032, a cada ano, o município reduzisse esse índice em 10%. Esse projeto de criar essas 5 secretarias não bate de frente com essa determinação? Bateria se nós não tivéssemos uma medida de recuperação deste valor. Nós temos, paralelo a isso, uma medida de recuperação desse valor. O impacto deste projeto, ele fica em torno de 1%. Se não me falha, 1,3%. Né? É o que nós precisaríamos trabalhar
para reduzir, para atender o que está posto, né? Mas o nosso projeto é reduzir mais ainda no sentido de reduzir também esse déficit que já herdamos do governo anterior. Então, nós estamos tomando medidas, Guilherme, paralela, né? Assim como a gente está criando uma estrutura, a gente está criando outras medidas e outras ações que vão reduzir os gastos, né? E que vão nos permitir atender a questão legal que está posta, né? De diminuição do índice. Houve alguma manifestação do Tribunal de Contas do Estado em relação ao projeto? Eles pediram para que a gente fizesse essa análise, nós estamos fazendo essa análise e já estamos também informando as medidas que estão sendo adotadas, que já foram publicadas, né, pelo próprio município. A senhora disse que com essas 5 secretarias, a senhora vai conseguir trazer recursos para o município. De que maneira? Não é só com as 5 secretarias, tá? Além dessas 5 secretarias, nós fizemos um trabalho de reestruturação e reorganização do serviço público. Por exemplo, melhorando questões lá da saúde, melhorando questões na educação, melhorando em outras secretarias já existentes, dando uma melhor condição. E vou te dar um exemplo como é que tu arrecada. Por exemplo, na Secretaria da Saúde existem diversos serviços que hoje são prestados para o município e que não estão credenciados no Ministério da Saúde. À medida que a gente conseguir fazer este credenciamento, isso vai ampliar o recurso repassado pelo governo federal para o município. A UPA é um exemplo disso. O posto de saúde lá do Parque Marinha é um outro exemplo, que ele hoje está registrado como uma unidade básica de saúde e, na verdade, hoje ele é um atendimento 24 horas. À medida que a gente consiga cadastrar isso, e para isso, Guilherme, tu precisa de gente, tu precisa de técnicos que possam desenvolver esse trabalho, tu precisa de quem supervisione o trabalho para ver onde está vazando o recurso, que a gente possa buscar esse recurso, melhorar, né, sistematizar o trabalho, melhorar a questão da informática, que hoje a gente está vivendo um grande problema no município com essa questão da tecnologia da informação e do sistema de informação que foi contratado e que foi feita a migração no final desse ano. Então, nós precisamos de equipes que cuidem disso. Então, não é só as 5 secretarias, tá? Além das 5 secretarias, nós estamos mexendo e mudando a estrutura das demais secretarias também, né? Criando funções gratificadas para servidores, isso é importante que se diga, né? Vou dar o exemplo do setor da educação, que hoje tem no município, entre professores contratados, concursados, são 2.500 matrículas para atender 20 mil alunos, né? E não tinha uma superintendência de recursos humanos. Então, a fragilidade na estrutura de atendimento, ela gera problemas no serviço. E isso traz um prejuízo que é incontável, né? A gente está falando em 7 milhões, mas o prejuízo que é dado para a comunidade, que é deixado para a comunidade à medida que um serviço não funciona direito, que a comunidade não é bem atendida e que não está bem estruturada, isso, para mim, pessoalmente, como gestora, não tem preço, porque a gente está aqui para atender o povo, né? Quando a gente fala dos 7 milhões, eles se referem apenas à folha de pagamento com o pessoal que vai atuar nessas secretarias. De onde virá a verba para que as secretarias possam, de fato, atuar? Do próprio orçamento, que está já sendo reorganizado, né? E de recursos que nós já estamos buscando captar, né? Por exemplo, para a área da saúde, nós já estamos com uma previsão de mais 9 milhões sendo captados para dar conta da demanda, da ampliação da demanda, como, por exemplo, a compra de medicação. Mas dentro desses 9 milhões, já tem previsto 2,5 milhões para a compra de medicamentos. Recurso novo que nós estamos buscando agora. Perfeito. Mas especificamente para as secretarias que a senhora está criando ou recriando? Também, algumas delas, a Secretaria do Esporte, por exemplo, já está com 2 projetos aprovados que vão dar conta de financiamento de algumas ações no esporte. A Secretaria da Cultura já está buscando financiamento via as leis que existem, né, nos ministérios. Eu tenho feito essa busca desde o momento que me elegi, né, já fui várias vezes a Brasília, já relatei aqui para vocês, nesse sentido de buscar recursos para qualificar o serviço. E a gente vai qualificar
atraindo novos empreendimentos para cá, porque tu aumenta a receita a partir do aumento de imposto, e nós vamos a partir de projetos que buscam financiamento, né? Mas eu quero te dar um outro exemplo, que é uma área que eu tenho muito carinho, que é a área da assistência social, que é uma área que estava extremamente sobrecarregada, sem estrutura de base, pessoas coordenando abrigos sem ter uma função gratificada. Prefeito, a gente vai falar já dessas outras ações, só vamos antes vencer essa pauta aqui. A oposição afirma que a criação dessas 5 secretarias seria um artifício do seu governo para empregar apoiadores políticos que lhe ajudaram a chegar até a prefeitura. Qual o fundo de verdade nessa afirmação? Nenhum fundo de verdade, porque o que a gente está fazendo é reorganizando, arrumando a casa para a comunidade entender. Eu estou organizando, eu estou arrumando a casa, colocando pessoas que possam dar conta do planejamento, da gestão e da supervisão. Isso é que faz um cargo de chefia. É óbvio que a gente trabalha com todos, com os 8 partidos da base, né? Com quem nos apoiou, e hoje já tem pessoas de diversos partidos que compõem a gestão e que vão compor a gestão nessa reforma também, mas não para arrumar cargo, mas para arrumar trabalho para que essas pessoas possam dar conta de melhorar o serviço. E eu tenho dito isso sempre desde o início, né? As pessoas que estão vindo para a equipe de governo, elas vêm para prestar serviço público, né? E é isso que vai ser cobrado de cada um e cada uma que estiver entrando na minha equipe. Mas, prefeita, se falta mão de obra no governo, por que não um concurso público? O que a gente vai encaminhar. Porque uma coisa, eu acho que foi boa essa tua pergunta, ótima, Guilherme, porque uma coisa é a equipe que vai trabalhar, que hoje está precisando de mais gente, sim, que hoje está sobrecarregada, mas além da equipe que vai trabalhar, tu precisa dar condições para essa equipe de gestão, né? Tu precisa ter quem coordene, quem planeje, quem supervisione isso, e não necessariamente serão só pessoas de fora, terão muitos servidores, é o dobro de cargos para servidores. Tá? O que está previsto nessa lei é o dobro de cargos para servidores do que para cargos de confiança. É importante que a comunidade saiba disso, que tenha o reconhecimento, porque a gente entende que o servidor público ele precisa estar organizado, empoderado para cuidar das coisas do serviço público, né? Em todo o serviço. Né? Eu estava na Marinha outro dia pensando o tamanho da hierarquia da Marinha, e está correto. Nós ampliamos e dobramos o número de estudantes na FURG lá naquela época, em 2008, se criou diversos cargos de chefia. Por quê? Porque tu tem que ter uma hierarquia de chefia para poder organizar o trabalho e fazer esse trabalho andar. E as pessoas que trabalham, os trabalhadores, não se sentirem como se sente hoje, que não tinham para quem reportar. Quando tu junta, vou dar esse exemplo, que a comunidade sabe do que eu estou falando. Quando tu junta serviços urbanos e zeladoria e dá no que dá, o resultado está na rua, está na frente das pessoas, é o lixo na frente da casa. É não ter uma estrutura de organização que separe fulaninho cuida disso, o outro vai cuidar daquilo, tem o gerente que vai cuidar do financeiro, que vai fazer o contrato de licitação. Hoje a coleta do lixo é contrato precário, nós não temos uma licitação para uma coisa tão importante quanto o lixo. E eu estou dando esses exemplos. Quem tem que fazer isso? Quem é chefe tem que cuidar disso. Essa é a tarefa de quem vem para ser chefia. Prefeito, ainda falando sobre o projeto da criação dessas secretarias, e eu me estendo nele porque, ao que me parece, foi o assunto que mais repercutiu nesses seus primeiros 30 dias de governo, não houve nas suas redes sociais, nem nas da prefeitura, uma manifestação da senhora em relação a esse projeto, falando diretamente com a população. A senhora tem ido em programas de rádio, tem ido na televisão, mas a senhora falando diretamente com a população, sem um intermediador, eu não vi. A senhora não acha que seria importante esse diálogo direto com o munícipe? Sim, tanto eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi um vídeo meu. Antes de entregar o projeto na Câmara, eu fiz um vídeo avisando que estaria indo entregar, um vídeo que deve, se não está na minha rede, está na rede da Prefeitura. Eu não sei dizer porque eu não tenho conseguido acompanhar de perto, mas eu fiz este vídeo. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi falar para as pessoas que me seguem o que eu estava fazendo. Paralelo a isso, eu fiz uma entrevista coletiva no dia que a gente foi entregar,
justamente para criar um espaço e abrir um espaço para que toda a imprensa pudesse fazer isso que tu está fazendo, Guilherme. E eu te agradeço a oportunidade de estar fazendo isso, porque eu estou falando com a comunidade e não tive, em momento nenhum, eu quis esconder esse projeto. Primeiro, que desde a campanha eu falava disso. Queria criar a Secretaria do Interior, não consegui fazer coisas que eu queria fazer, como, por exemplo, a criação da Secretaria de Comunicação, né? Separação de outras secretarias. Por quê? Porque nós estamos fazendo a reforma mínima necessária. Não é ainda a ideal. A ideal, ela aumentaria o custo. Então, em prol disso, por causa disso, a gente reduziu o número. Então, nós estamos desmembrando novamente 4 secretarias e criando apenas uma. Então, a gente está aproveitando muita coisa das estruturas que já existiam e, inclusive, de orçamentos que já existiam. Mas a gente entende que os orçamentos, eles são insuficientes hoje, né? E precisamos, sim, buscar mais recursos. E esse recurso que a gente vai buscar serão nos ministérios, onde os secretários que já estão nas pastas estão com a tarefa de buscar ampliar suas arrecadações, e os secretários e as secretárias que estiverem entrando também estarão com essa tarefa. Então, em momento nenhum, eu quis esconder, né? E ainda preciso fazer mais vídeos explicando isso, sim, nas minhas redes, né? A gente não está com tempo para isso, mas rapidamente a gente tomou essa medida de poder conversar com a comunidade, responder as dúvidas da imprensa, porque respondendo as suas dúvidas, eu sei que eu estou respondendo as dúvidas da comunidade, né? E dizer tranquilamente assim, eu nunca fiz o discurso entendendo que a economia se dá diminuindo o tamanho do Estado. Eu acho que isso é importante. O Estado, e quando eu falo Estado, é o Estado-município, né? Quem faz a gestão pública, ele tem que ser do tamanho que a comunidade precisa. E se a gente fizer um comparativo, porque tem muita mentira nisso, né? E eu acho que isso é um desrespeito com a comunidade quando tu não conta a verdade. Quais são as mentiras que mais lhe incomodaram nessa história? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Dizem que a gente está aumentando muito, mas Pelotas, que é uma cidade do lado, ela tem mais de 400 cargos de confiança. Né? Rio Grande, com a reforma, ficará com 104. E aí, se tu olhar, Rio Grande tem o 4º PIB do estado. E é importante a gente dizer isso. Uma cidade desse tamanho, que tem esse porte, ela precisa de uma estrutura, porque vem o desenvolvimento. Vamos lá. Dia 17, se Deus quiser, o Lula vai estar aí anunciando, assinando os 4 navios da Petrobras. Isso traz mais gente para o município. Né? Isso exige do município melhorar o serviço de saúde, melhorar o serviço de educação, melhorar o serviço de limpeza e coleta de lixo. Então, para que tu possa estar melhor, tu tem que aumentar o teu tamanho, né? Tanto na contratação de quem chefia, de quem comanda e a organização das estruturas, como também em pessoal. Não é à toa que a secretária Cleusa está fazendo o levantamento, que é uma outra promessa minha de campanha, que é ter professor em sala de aula no início das aulas. Então, isso também está acontecendo em paralelo, né? Já abrimos o edital para contratação de monitores, que eu acho que encerrou no final desse mês, né? Que era uma outra promessa de campanha. Isso é o quê? É melhoria na estrutura de atendimento para a comunidade. Mas, né? Prefeita, é consenso entre especialistas que o princípio da gestão pública eficiente é o fazer mais com menos. No momento em que a senhora disse que para trazer essas melhorias para o município é preciso mexer na estrutura de governo e que essa reestruturação aumenta o déficit em 7 milhões por ano, a senhora não acha que pode passar para o munícipe a ideia de que a gestão que está começando será ineficiente? Não, pelo contrário, ineficiente é o que a gente tinha com a redução do tamanho. Né? E eu não estou falando aqui em criação de cargos como se fosse uma grande coisa. Tu imagina que a gente está criando 5, né? São 5 secretarias que vão estar sendo reativadas, né? 4 reativadas e uma sendo criadas. E nós criamos, e além das outras secretarias que vão receber serviços de chefia, e nós criamos 56 cargos. É isso que a gente criou. 56 cargos. Né? E quando a gente fala em 7 milhões é isso. A dívida é de 77. E é importante que a comunidade entenda. E eu estou herdando e estou assumindo que vou trabalhar para resolver essa situação. Então, essa questão dessa lógica, que é claro que a eficiência é tu fazer mais com menos. Agora, isso não significa que tu tenha que ter
que tu tenha que enxugar esse teu quadro, significa que tu tem que ter uma logística, um planejamento, equipamentos, sistemas que te deem melhores condições de trabalho, porque isso tu faz mais com menos esforço, com menos sobrecarga dos servidores, à medida que tu oferece melhores condições de trabalho. O projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores e agora aguarda o seu aval para que ele de fato seja implementado. Há possibilidade da senhora recuar dessa decisão e vetar o projeto? Não, não há, porque é uma coisa que eu acredito que a gente fez o melhor que podia fazer, né? Não é o ideal, como eu te disse ainda, não é o ideal, mas é o mínimo necessário para que a gente organize. Paralelo a isso, nós estamos tomando todas as medidas de ampliação da receita, de diminuição de despesas que a gente sabe que hoje poderiam não existir e estão existindo porque tem desorganização no trabalho, né? E também essa possibilidade de arrecadação. Então, nós estamos atuando nas duas frentes, né? Tanto na busca de mais receita, com a busca de novos empreendimentos para Rio Grande, com a otimização de alguns trabalhos que hoje são feitos e que não são reconhecidos. Prefeita, o nosso tempo está se encerrando, mas eu vou convidar a senhora para que a senhora continue conosco aqui. A gente trouxe a senhora aqui para que a senhora falasse desses seus primeiros 30 dias de governo. Não vamos ficar só nisso. Então, se a senhora tiver disponibilidade, eu lhe convido a senhora a continuar aqui. A gente grava o resto da entrevista e exibimos amanhã. Pode ser? Pode ser, Bom, pode ser. Então, por hoje, eu me despeço de você aqui. Voltamos amanhã com o resto da entrevista com a prefeita Darlene Pereira. Prefeita, obrigado pela presença. A gente volta a se encontrar amanhã.